A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre cultura judaica, sobre Jesus inserido ali naquela cultura, no tempo em que nasceu judeu, o Messias de Israel e também o Messias da igreja, o Cristo ungido da igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar sobre os 4 milagres messiânicos que os fariseus e os chefes do Sinédrio estavam esperando que o Messias fizesse, para que eles reconhecessem que aquele era o Messias que eles estavam esperando. E na crença judaica havia aí 4 condições humanas de doenças ou extremas mesmo humanas que somente o Messias poderia curar. Que são elas? A limpeza de um leproso, o expulsar aí do demônio surdo e mudo, a cura de defeitos de nascença e ressuscitar alguém da morte após 3 dias ou no 4º dia. E o primeiro milagre aqui é a limpeza de um leproso. Então a lepra, ela é vista como o dedo de Deus. O dedo de Deus fala de julgamento. Quando nós vemos a expressão dedo de Deus, está falando do julgamento divino. E quando vemos a mão de Deus ali escrito na Bíblia, está falando de demonstração de poder. Mas então o dedo de Deus é demonstração então de julgamento. Está Êxodo 4:6, que diz que o profeta Moisés recebeu a mão leprosa e Deus, como demonstração de poder, removeu aquela lepra. E também Números 12, verso 14, verso 15, Miriam foi afligida pela lepra, mas Deus removeu a lepra de Miriam. E também, segundo o livro de Crônicas, 26, verso 18 ao 21, fala que o rei Uzias entrou no lugar santo para queimar incenso e ele foi afligido com lepra por Deus. Uzias morreu por essa ofensa contra o templo de Deus. Então a lepra é aí a demonstração aí do dedo de Deus, o dedo do julgamento de Deus. E também tem Naamã, em 2º livro de Reis, capítulo 5, versículo 1 e 8, que ele foi curado da lepra ali no Rio Jordão pela obediência ao Deus de Israel. Então a lepra é considerada ali uma maldição. Quando nós lemos em Deuteronômio 28, o leproso ele deveria estar fora do acampamento. Ele não poderia morar no acampamento, ele iria viver em vergonha fora do acampamento. E porque ele foi afligido, assim eles acreditavam, afligido pelo dedo de Deus. E o segundo milagre era expulsar um demônio surdo e mudo. Porque eles pensavam assim? Porque os judeus ali, na prática de exorcismo, que é a expulsão de demônios, eles tinham a fórmula em 3 etapas, né? Simples assim, 3 etapas. Eles falavam com o demônio, perguntando o seu nome. O demônio respondia ali à voz, usando a voz do indivíduo. E o exorcista, então, expulsava aquele demônio pelo nome do demônio. E eles usavam essa técnica. Jesus também perguntou certa vez para o demônio o seu nome, que é Marcos 5:9, quando ele estava expulsando ali os demônios, né, do Gadareno. Ele perguntou, Marcos 5:9, está aí o versículo. Então os judeus não podiam expulsar o espírito surdo e mudo, porque o demônio não podia então se identificar. O demônio não se identificando, não poderia ouvir o comando e nem responder ao exorcista se sairia ou não daquele corpo. Então, Jesus ele veio e expulsou um demônio surdo e mudo. O terceiro milagre é a cura aí dos defeitos de nascença. Êxodo 34:7 diz que Deus não deixa culpado e ele pune aí os filhos. Então, quando a pessoa nascia já com um defeito, era Deus também punindo. Êxodo 4:11. Quem deu a boca ao homem, quem traz o surdo ou o mudo, quem faz o surdo ou o mudo. Quem lhe dá visão ou deixa cego. Não sou eu, Senhor?
Então tá aí Êxodo 4:11, um versículo também muito forte. Então eles reconheciam que somente o Messias faria essa restituição daquele que nasceu carregando, entre aspas, o pecado de seu pai, assim como eles acreditavam ali no Antigo Testamento. E também levantar ou ressuscitar o morto depois de 3 dias. Muito se ouve nas pregações hoje em dia falando que o pensamento judaico, né, sobre esse assunto, que eles acreditavam sim que a alma, o espírito, né, bem assim dizer, de uma pessoa morta permanecia no corpo por 3 dias. Então, dentro desses 3 dias, ele poderia sim ressuscitar. E só depois do 3º dia, quando o corpo estivesse totalmente corrompido, o corpo estivesse já em estado de putrefação, ele não mais poderia ser ressuscitado, a não ser que Cristo, a não ser que o Messias fizesse isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos, deixar aqui o seu joia. Que Deus te abençoe, então. Até a próxima. Se alguém era suspeito de ser o Messias, isso era relatado ao Sinédrio. E eles então enviavam os fariseus, os líderes e alguns anciãos para andar ali por perto, para vasculhar a vida daquele que eles diziam que era ali um bom candidato para ser o Messias. E durante aí uma etapa de observação e de investigação, os fariseus não comentavam nada, não diziam nada. Então, eles somente observavam e relatavam o que estavam vendo ao Sinédrio. E só então, aprovado pelo Sinédrio, eles poderiam passar para o estágio da interrogação. Interrogavam o candidato ao Messias. Então foi isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. O primeiro milagre é limpar o leproso, Marcos 1, 40, 44, Mateus 8, 2 e 4, Lucas 5, 12 a 14. Você leia o contexto, você vai perceber que os fariseus já estavam por perto e eles já estavam começando ali a fazer parte do grupo ali com Jesus. Então, depois de limpar esse leproso, é que começou, é que desencadeou aí as questões de investigação do Sinédrio, né? Então, aqui foi o estágio de investigação. Depois desse milagre, passou a ser notado. Jesus, ele fez um milagre que só o Messias faria. Então, eles começaram a andar mais perto. Então, o segundo sinal, que é o segundo sinal messiânico que eles esperavam, é Jesus, que o Messias expulsasse um espírito surdo e mudo. Marcos capítulo 9, versículo 14 ao 29. Não deixe de ler os textos e os contextos para você assimilar aqui as nossas aulas. Então ele já estava sendo investigado pelo Sinédrio a essa altura, e os mestres, os fariseus e os mestres da lei estavam seguindo Jesus por toda parte. Embora eles não estavam aí desafiando os seus pensamentos, mas o próprio Jesus questionou-os, tá? Em Marcos 2, 6 e 9, também Mateus 9, 4, 6, versículo 12, capítulo 12, versículo 14, Lucas 15, versículo 1, que fala agora alguns mestres da lei estavam sentados ali pensando, por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando? Quem pode perdoar pecado? Somente Deus. Mas Jesus sabia em seu espírito que era isso que eles estavam pensando em seu coração. Então, eles estavam ali para analisar o que Jesus estava fazendo, mas Jesus já sabia a intenção deles. Os discípulos então trouxeram ali um menino possuído de um demônio surdo e mudo. Naquele momento, Mateus 12, e eles trouxeram então a Jesus, alguém trouxe ali a Jesus um menino que tinha um demônio surdo e mudo, e Jesus expulsou esse demônio, deu uma reviravolta muito grande. Leia os textos para você compreender
o que eles estavam esperando e começaram a planejar, né, entre aspas, para Jesus. Então, o terceiro milagre é a cura de um mal de nascença. Por exemplo, o cego de nascença, acredita-se que ele não tinha o globo ocular, que ele não tinha os olhos, né? Ele não tinha, era vazio ali aquela parte, ele não tinha os olhos, como se tivessem perfurados, ele não nasceu com nenhum olho ali naquele lugar. Então ele era um cego de nascença. João 9,2 diz, Rabi, quem pecou? Esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? De onde vem essa pergunta? Essa pergunta vem de Êxodo 20, que fala que Deus visita até a 4ª geração, né? Fazendo assim maldição. É só ler lá o texto que você entende, mas aí Jesus diz para que Deus pudesse ser glorificado através dele. João 9,3, parte B. Então Jesus, ele sabia do que estava falando. Alguém com um defeito de nascença precisava ser curado pelas mãos dele. E esse menino, esse rapaz estava ali para cumprir esse propósito. E curiosamente, para você que não viu, veja Jesus e as festas de Israel. Esse menino foi curado na festa, né, dos tabernáculos, e Jesus pediu para que ele se lavasse no tanque de Siloé, o tanque onde os sacerdotes buscavam água para jogar ali no templo. Se você não viu esse vídeo, te convido a assistir aí as festas de Israel, a festa dos tabernáculos. Então, o último sinal é que Lázaro viesse ser ressuscitado, um morto depois do 3º dia ser ressuscitado. João capítulo 11 e também capítulo 12 fala desse contexto. E João 11,4 fala, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então Jesus estava dando sinal para os seus discípulos que era para a glória de Deus, era para cumprir as expectativas também dos mestres da lei. Eles estavam apoiando-se no que as Escrituras deixou para eles e também um pouco em suas tradições. E Jesus veio balanceando essas coisas aí com eles. Terminando aí esse sinal, Jesus, eles estavam lá na casa. Quando você lê, você percebe que eles estavam agora assim o tempo todo em volta de Jesus, procurando até matá-lo, né? Já tinha passado aí 3 sinais, só faltava um. E eles foram lá quando Lázaro morreu, eles estavam lá. Esse era o último sinal. Então o Sinédrio já podia declarar Jesus o Messias. Mas João capítulo 1 diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus por isso. E é curioso que ao acabar de fazer esse sinal, ressuscitar Lázaro, os principais sacerdotes, diz o texto, fizeram planos para matar Jesus. João 11, 53. E curiosamente, eu gosto muito dessa passagem, porque chega a ser cômica. João 12, 10. Tentaram matar a Lázaro. Lázaro tinha acabado de ressuscitar, mas eles tentaram também matar a testemunha viva de que Jesus era o Messias. Perseguiram todos aqueles que estavam ali naquele momento, inclusive tentando matar a Lázaro. Lázaro era a evidência final de que Jesus era o Messias, e eles não queriam reconhecer isso porque talvez não queriam perder o seu posto de autoridade, talvez viram o milagre, mas não gostaram do Messias que estava ali na frente deles. E na interrogação, Mateus, do capítulo 21, versículo 23, ao capítulo 22, versículo 45, Jesus é interrogado por eles. É você o Messias? Acredita-se que Jesus tenha feito esses milagres especificamente para mostrar para os fariseus e mestres da lei daqueles dias que ele sim era
o Messias. Lucas 7:22, quando ele diz para João, e João Batista no seu cárcere, prestes a morrer, ele envia os seus discípulos e diz: Jesus, és tu Messias ou havemos de esperar outro? E a resposta foi Lucas 7:22. Diz a João: o que vocês têm visto e ouvido, que os cegos têm visto, aleijados andando, leprosos são curados, os surdos ouvindo, os mortos são ressuscitados e a boa nova é pregada aos pobres. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E esse livro aqui ajudou muito também nisso que eu falei para vocês, que é Entendendo Jesus. A introspecção cultural dentro das palavras e dos feitos de Cristo. Se você tem aí uma boa leitura, não sei se tem ele em português também, mas se você conseguir ler em inglês, creio que muitas pessoas hoje em dia conseguem ler esse livro para estudo sobre esse assunto que eu falei agora. É também muito bom, ok? Então a dica de livro é essa, e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os nossos vídeos, deixar aqui o seu joia. Também, se tiver alguma dúvida, na descrição dos vídeos tem o meu e-mail, entra em contato comigo. Que Deus te abençoe, então. Até a próxima.